Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te pedir neste momento a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus, e neste momento abre o nosso coração e o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa nos instruir, nos ensinar e, mais do que isso, Deus, transformar nossas vidas pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito possa operar em nossas mentes, nossos corações, que possamos encontrar, Senhor, o tesouro do teu Evangelho sempre, ó Deus, quando lemos a tua palavra, quando ouvimos, ó Deus, sobre a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, abençoa-nos, mostra-nos, ó Deus, as riquezas da tua palavra, Senhor, nós te pedimos. E faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, para que o teu povo seja abençoado, Senhor, transformado cada vez mais na imagem de Cristo. E o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Ó Deus, abençoa-nos. Nós te suplicamos e te rogamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, o texto que nós lemos, o Evangelho de Marcos, relata um episódio no qual os discípulos enfrentaram um temporal, uma grande tempestade. O capítulo 4 de Marcos, lá desde o início, diz que o Senhor estava junto do mar, lá no versículo 1, né, ensinando. Juntou-se uma grande multidão, ele passou a ensinar, e ensinava-lhes, de acordo com o versículo 2, por parábolas. Jesus passou a ensinar parábolas. Então ele falou sobre a parábola do semeador, por exemplo, a parábola da candeia, por exemplo, a da semente, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda. Depois de ensinar, de instruir seus discípulos, no versículo 31 ao 41, então é registrado que os discípulos, Cristo dá uma ordem para eles: vamos passar por outro lado, que estava ali junto do mar, né? Vamos passar para o outro lado. Só que no meio da trajetória, aí no caminho para o outro lado, houve uma grande tempestade, um temporal de vento, né? De sorte que as águas subiam, as ondas subiam por cima do barco. O barco já se enchia, né? Então os discípulos ficaram ali perplexos, desesperados, né? Porque estavam a ponto de morrer, né? De perderem a sua vida nesse temporal. Então o Senhor Jesus, ele apazigua a tempestade, né? E os discípulos ficam ali admirados diante da glória de Cristo, do poder de Cristo. Então nós queremos tirar aqui algumas lições para nós sobre isso, né? Sobre esse episódio. Porque o cristão, o verdadeiro crente, é alguém que passa todos os dias da sua vida, não todos os dias exatamente, mas quero dizer no sentido geral, né, da sua vida, com muitas lutas, dificuldades, muitas tempestades, né? Elas nos sobrevêm com muita frequência. Muitas vezes não sabemos como reagir, né, diante daquilo que está acontecendo, né, em nossas vidas. Então,
Isso é um tema extremamente importante para ser ensinado e pregado, né, nas igrejas, mas que muitas igrejas também omitem atualmente, né? As lutas, as dificuldades do cristão, do crente. Se você lê a Bíblia, você lê as Escrituras de capa a capa, você vai encontrar os homens mais crentes, mais piedosos, foram homens que foram provados na sua fé. Todos eles. Então, não é diferente comigo, não é diferente com você, não é diferente com nenhum de nós. Então, Deus trata os seus filhos de maneira única e especial. E nesse lidar, nesse tratar que Ele tem com cada um de nós, Ele também nos disciplina como filhos, também trabalha para que nós cresçamos na fé, na graça e no conhecimento de Cristo. E um dos modos é por meio das tempestades. Então, note em primeiro lugar o seguinte: a soberania de Deus, ou a soberania de Cristo em meio às tempestades. Algumas pessoas, quando lidam com essa questão das dificuldades, das coisas difíceis que acontecem na vida do crente, até do mundo em geral, do não crente também, algumas pessoas dizem, por exemplo, eu não acredito em Deus porque as pessoas boas sofrem neste mundo, né? As pessoas boas sofrem. Se Deus existisse, Ele acabaria com este mal, né? Por que as pessoas inocentes sofrem, né? Poderíamos dar muitas respostas para essa pergunta, mas uma das respostas é: só uma pessoa neste mundo viveu e foi realmente inocente, só uma, e foi Cristo. E Ele sofreu voluntariamente por nós. A Bíblia diz que todos pecaram, todos são sujeitos ao pecado. E por causa do pecado, sujeito também às vicissitudes da vida, as dificuldades, as tribulações, que é isso que Deus fala lá em Gênesis, né? Quando o homem pecou. Então todos estamos sujeitos, o crente e o não crente também, às suas lutas, as dificuldades, os problemas que nos acontecem. E algumas pessoas estão bem intencionadas quando fala que acreditam em Deus, ou que até creem no Evangelho, até vão para a igreja e são crentes, eles acreditam que as bênçãos que eles recebem na sua vida vêm da mão de Deus. Mas quando vem alguma luta, alguma dificuldade, isso não vem de Deus, isso vem do diabo, ou sei lá, né? Veio aleatoriamente, veio por causa do meu pecado, e é verdade também, num certo sentido, pode ser verdade, mas muitos dizem, não, é o diabo que está fazendo essa coisa ruim na minha vida. Há uma verdade nisso. Sim, o diabo pode fazer mesmo e faz coisas ruins contra o crente. Porém, não como de fora do controle de Deus. Uma vez eu vi um desses pregadores da televisão e dizer que, no caso de Jó, Deus abençoou o Jó, e o diabo foi lá e fez aquilo lá, mas Deus não tinha nada a ver com aquela história. Deus nem sabia direito o que estava acontecendo. Tem pregadores que dizem isso, mas a Bíblia não diz aquilo. A Bíblia diz que foi Deus que permitiu, que falou, vai lá e faz então com Jó. Foi Deus que falou. Então, Deus, na verdade, Ele é soberano sobre as nossas vidas, conhece as nossas vidas. Salmo 139 deixa isso claro. Ele conhece meu sentar, conhece meu levantar. A palavra não chegou ainda na minha boca, Ele já conhece toda. Ele me cerca por trás, Ele me cerca por diante. Ele sabe tudo sobre mim, diz Davi. E Deus, Ele sabe também da minha angústia, dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Leia o livro dos Salmos, você vai ver o salmista dizendo isso constantemente. Ele até atribui a Deus. Os crentes de hoje perderam essa coragem, ou até mesmo a convicção de que Deus lida com o seu povo, Deus julga o seu povo também, não só os de fora. Lembra que Pedro diz? O julgamento começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Se lê livros, por exemplo, o livro de Ruth, por exemplo, Noemi, ela partiu ditosa, ela diz, né? Ela voltou amarga, ela diz, me chamai Mara agora, ditosa eu parti, depois eu voltei, o Senhor, ela diz, me fez amargar, o Senhor descarregou sua mão contra mim. Ela atribui tudo a Deus. É muito interessante isso. E o salmista também, a Bíblia de modo geral, os crentes antigamente faziam isso. O Senhor está fazendo isso. Às vezes algo ruim, algo difícil, está nas mãos de Deus, Deus está fazendo aquilo. E é o que está acontecendo aqui. Versículo 35, veja, a soberania de Cristo. Naquele dia que Jesus estava ensinando, já tarde disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem levou os discípulos para o outro lado foi Jesus. A ordem veio de quem? De Cristo. Os discípulos estavam obedecendo a Cristo. Cristo estava guiando os seus discípulos. Mas no meio dessa trajetória, deste guiar de Deus, para chegar do outro lado,
No meio do caminho vai ter muitas tempestades. No meio do caminho terão muitas tempestades. E o Senhor Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Ou seja, em outras palavras, é proposital. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Tem teólogos, uma teologia bem antibíblica que chegou no Brasil alguns anos atrás, dizem que Deus não conhece o futuro. Tem pastores que pregam isso. Não, Deus conhece. Deus sabe sim. A Bíblia diz. Temos profecias na Bíblia se cumpriram, continuam se cumprindo hoje. Como é que Deus não sabe? Como é que Deus não conhece? Ele sabe sim, Ele conhece. E no próprio Salmo 139, o salmista diz: todos os meus dias já foram escritos. Deus sabe tudo, ele diz. Salmo 139. Então Cristo, ele está a par da situação. Cristo é homem, também Deus. Nós vemos, por exemplo, o texto de Mateus 9, que lemos, que as pessoas cogitaram no seu coração, pensaram, ele blasfema. Porque ele disse, perdoados são os teus pecados. Ele disse para o paralítico. É um homem, como que ele pode dizer uma coisa? Só Deus perdoa o pecado. E aí, o que diz lá a Escritura? Jesus conhecendo os seus corações. Jesus conhece. Quem é que esquadrinha conhece o coração? Só Deus pode fazer isso. Tem um atributo divino. Cristo, ele conhecia o coração das pessoas. E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, antes disso ele disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta a tua cama e anda. O que é mais fácil? Para Deus, não tem nenhum problema, nenhuma das duas coisas. Então ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, então diz, pega a tua cama, levanta e anda. Ele fez os dois. Ele pode fazer, ele é Deus. Ele conhece todas as coisas, ele conhece os nossos corações, conhece também o que vai acontecer. Então ele disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Então o Senhor, ele guia o seu povo, ele está nos guiando. Os irmãos já devem ter ouvido falar num livro famoso chamado Peregrino, É uma grande ilustração da vida cristã. O peregrino, ele começa a sua jornada, é um livro, é uma alegoria que ilustra a vida cristã. E aquele peregrino, ele está sendo guiado pelo evangelista, pelos instrumentos de Deus ali na sua vida. Ele vai caminhar até chegar na cidade celestial. Ou seja, está peregrinando para chegar ao céu. No meio do caminho, muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, e muitos momentos de paz, alegria e descanso também. Exatamente o que nós temos na nossa vida cristã. E esse guiar é da parte de Deus. Deus está guiando ele. E ensinando muitas coisas. E no meio de tudo isso, muitas lutas, muitas aflições, até chegar na terra prometida, na cidade celestial. E assim é a trajetória de todo crente. Nós estamos sendo guiados por Deus. O Senhor, Salmo 73, o Senhor me toma pela mão e me guia com o teu conselho eterno, e depois me recebe na glória. Ele está me guiando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdes. Ele está me guiando com a sua vara, com o seu cajado. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus não parou de guiar nesse momento, ele continua guiando. No vale da sombra e da morte, ele também está guiando. Então Deus está ciente de tudo, ele sabe de tudo, e ele leva os discípulos para essa tempestade, e assim ele leva todo o crente para as tempestades. Então, por mais duro que possa ser, por mais difícil que possa ser dizer isso, afirmar o que eu estou afirmando aqui agora, para muitas pessoas, eu enfrento lutas terríveis, dificílimas na minha vida. Deus sabe disso. Não apenas sabe, ele está, na verdade, presente. Está guiando em meio a isso. Por mais difícil que possa ser, não estou dizendo que é fácil. Vale da sombra e da morte. É uma coisa super difícil mesmo. É algo muito difícil. Deus está presente. E não é ignorante acerca do que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Então Deus sabe a sua situação. Deus conhece. Ele está guiando cada um de nós. Ele sabe. Outra coisa ainda importante, aqui no versículo 35, é que é uma ordem. Passemos para o outro lado. O Senhor Jesus, como mestre, os seus discípulos dá essa ordem. Passemos para o outro lado.
Você lê as Escrituras, Gênesis e Apocalipse, nós encontramos o quê? Princípios, doutrinas, mandamentos de Deus, ordens da parte de Deus de como você tem que viver aqui neste mundo. Ordens de Cristo, por exemplo, para nós. Amar o seu irmão, amar o próximo, né? Por exemplo, o Sermão da Montanha, né? As instruções de Cristo sobre a oração, são princípios, mandamentos. Mas nós podemos, em meio à obediência, sofrer também. É verdade que a Bíblia ensina que quando nós obedecemos, Deus nos abençoa. Isso é verdade, é bíblico. Mas há casos em que, obedecendo a Deus, nós sofremos por ter obedecido a Deus. Eles obedeceram a voz de Cristo. Falaram somente o que Cristo disse. Passemos para o outro lado. Mas a tempestade veio. Olha para o livro de Atos dos Apóstolos, né? No Atos dos Apóstolos, os discípulos estão obedecendo o que Cristo disse. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E o que acontece? Tiago é morto a fio de espada. Estava obedecendo. Pedro é preso. Ele estava obedecendo. Os discípulos são açoitados. Estavam obedecendo o que Cristo disse. Paulo, ele diz lá em Filipenses: as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o avanço do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Foi apedrejado, açoitado com vara, sofreu naufrágio, fome, frio, nudez, tudo isso. Paulo estava fazendo o quê? Servindo a Cristo. Então algumas pessoas podem pensar: mas espera aí, só tentei fazer o que é certo. Tentei ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer o que Deus está mandando eu fazer, e me venha tudo isso. Sim, os discípulos estavam obedecendo a Cristo. E a tempestade veio assim mesmo. Na verdade, é proposital. Cristo tem um plano, ele tem um propósito em guiar os discípulos para a tempestade. Então, ele nos guia por meio de muitas bênçãos, mas também por meio de muitas lutas, dificuldades. O mesmo Cristo faz isso com cada um de nós. Então, a nossa obediência não nos livra das aflições, das tribulações, das provações. Não. Na verdade, pode até provocá-las. Claro, depende de cada caso, cada situação. Mas isso é bíblico. Às vezes, sim, somos disciplinados por Deus pela desobediência também, é verdade. Mas às vezes na obediência, Deus também envia tribulação. No caso de Jó, a Bíblia diz que era um homem reto que se desviava do mal. Não havia ali um pecado específico que Deus estava disciplinando ele. Porque o livro de Hebreus diz que Deus disciplina os seus filhos. Jó não estava sendo disciplinado nesse sentido. Pelo menos eu não entendo assim. Mas ainda assim, todo o seu sofrimento veio por outros motivos, que o próprio Jó nem entendeu. Pelo menos no livro, faço na glória, agora ele entendeu. Mas no livro ele não entendeu nada. Acabou a história e ele não entendeu nada. Deus não contou para ele todos os motivos. Não contou. Ele fez muitas perguntas para Deus. E Deus não respondeu as suas perguntas. Deus fez mais perguntas. Lembra do livro? Deus fez mais perguntas. A primeira pergunta: Jó, onde tu estavas quando eu estava lançando os fundamentos sobre a terra? Onde tu estavas, Jó? Primeira pergunta que Deus fez. Jó, houve lá cerca de 60 perguntas, se eu não me engano. E ele diz: na verdade, eu falei do que eu não sabia. Ele descobriu o quê? Ele tinha um conhecimento pequeno ainda acerca de Deus. E a provação revelou isso. Então note que Cristo, ele está guiando a sua vida como pastor. Nós somos suas ovelhas. E esse guiar dele implica em muitas coisas. Implica sim muitas bênçãos, muitas vezes, também muitas lutas e muitas aflições. E com relação às aflições, às tempestades que nos acontecem, ele tem o domínio e ele tem o controle sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. O Senhor fez isso. O Senhor tem feito isso. O Senhor que tem realizado esta obra na minha vida. Às vezes não queremos aceitar. Por isso muitas pessoas preferem colocar só a culpa no diabo. É mais fácil. O diabo. Mas o diabo é maior que Deus? Não é. O diabo é mais forte que Deus? Não é. Então, como dizia Lutero, até o diabo muitas vezes é o chicote de Deus. Assim como Deus usava uma nação ímpia para punir Israel, Deus usa o diabo também, às vezes, para ensinar o crente. Como disse Samuel Rutherford, né, o pastor escocês, ele disse que o diabo é uma pedra de amolar para afiar a fé do crente. Né? Uma pedra de amolar. Deixar a sua fé mais
afiada. Então, todos os eventos, todas essas coisas, Deus tem o domínio, o controle. Apesar de nós não entendermos. Não estou dizendo que você vai entender tudo. Nós não entendemos. Jó não entendeu. Jó não entendeu. Pedro, quando Cristo lavou os seus pés, ele falou para ele: você não sabe o que eu estou fazendo agora. Depois você vai entender melhor. Então, aos poucos você vai entendendo. E coisas que nessa vida também você não vai entender. Mas isso é o que nós chamamos de fé. O justo viverá pela fé. Eu não entendo todos os planos de Deus, não entendo tudo o que Ele está fazendo, mas eu creio que Ele é o meu Pai e sabe o que é melhor para mim. Eu sei que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Isso nada mais é do que fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, diz as Escrituras. Então, aprendamos essa lição. Deus é soberano, onipresente, onisciente, com relação a tudo o que acontece em nossas vidas. Cristo, Ele sabe tudo o que está acontecendo e a sua mão poderosa que está trabalhando em nossas vidas. É a sua mão. Você reconhece isso? Você entende o trabalhar de Deus? Você já viu a mão de Deus trabalhando na sua vida? Às vezes nós vemos a mão de Deus nos abençoando. Às vezes nós vemos a mão de Deus nos apertando também. Às vezes dói, né? Lembra do profeta, da casa do oleiro? Profeta, vai lá na casa do oleiro. O vaso que quebrou na mão do oleiro. Depois ele refez de novo. Deus disse: assim sois vós das minhas mãos, ó casa de Israel. Assim são vocês, assim somos nós as mãos de Deus. A hora que Ele quer, Ele quebra para fazer um vaso melhor. Ele quebra e se quebrar dói muitas vezes. Mas é o trabalhar de Deus. Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando na sua vida, trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida de cada um de nós. Mas a segunda lição que nós vemos aqui é que Cristo tem um propósito. Deus tem um propósito. Cristo tem um propósito. Nós podemos pensar: espera aí, se Ele faz isso, se Ele está fazendo tudo isso, por que fazer com que coisas tão ruins aconteçam com o crente? Tem algum motivo? Sim, a Escritura diz que tem um motivo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele tem em vista o bem. Lá no final, o bem. Assim como nós precisamos cuidar dos nossos filhos que estão doentes, precisamos dar o remédio que é ruim, amargo, estamos visando o quê? O bem. Assim que Deus está tratando com seus filhos. Ele vê lá na frente o bem. Ele está trabalhando em nós, visando o nosso bem. Ele tem um propósito bom, né? Note, em primeiro lugar, o propósito dele nas aflições que ele traz para nós, nas nossas vidas. O primeiro é demonstrar a nossa fé, a qualidade da nossa fé. As tribulações são usadas por Deus, as provações, para demonstrar a qualidade da nossa fé, demonstrar para nós mesmos, primeiramente. Eu creio, ele já sabe, é claro, mas Deus também lhe mostra a qualidade da nossa fé. Está no versículo 41. Versículo 40. E disse-lhes: por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? Então, peraí, estava tudo bem até então. Tudo bem, caminhando com Cristo, aprendendo. Não vem a tempestade. O que a tempestade revelou? Que a fé deles ainda era muito pequena. Em outras passagens, eles falam: homens de pequena fé, homens de pouca fé. Por que vocês estão temerosos? Eu creio que eles tinham fé aqui, que fé tem muitas definições, né, para a palavra fé. Como não tendes fé? Não que eles não tinham fé no sentido salvífico, mas fé para que eles não tinham fé aqui, não tiveram em que Cristo, como que Cristo tivesse o controle sobre a situação. Então o crente, a pessoa que verdadeiramente é crente, ele crê verdadeiramente em Cristo, crê na sua salvação, mas mesmo a tempestades ele duvida muitas vezes. Lembra do homem que Jesus expulsou o demônio do seu filho? Jesus falou para ele: você crê? Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Parece uma contradição, né? Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então ele crê, o crente crê, e ao mesmo tempo ele não crê, ele duvida muitas vezes. Foi o que aconteceu com os discípulos, uma fé ainda que não está muito madura. A tempestade demonstra isso,
a tempestade na nossa vida demonstra o tamanho da nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quanto você confia em Deus? Se Deus disser, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar isso ou aquilo de você, quanto será que nós demonstraríamos de fé, né, em Deus? Então Deus, Ele faz isso muitas vezes. Então, por exemplo, Pedro, na sua epístola, ele escreve a sua epístola para crentes que estavam passando por diversas aflições. E aí no capítulo 1, 1 Pedro, ele diz o seguinte, vou ler aqui para os irmãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados do poder de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco contristados com várias tentações. E aqui tentações vai ser provações. Aí ele diz, verso 7, para que a prova da vossa fé, a prova da fé, então provação da fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a provação, ela demonstra a qualidade da fé. Então, em meio à aflição, se você se desespera completamente, Cristo está perguntando, por que estáis temerosos? Como que não tendes fé? Cadê? E agora? Estava tudo bem agora há pouco, está indo tudo bem, mas quando acontece alguma coisa, onde está a sua fé? É isso que Deus faz com o crente. A fé dele é preciosa como ouro. É interessante também notar, se você olhar aqui no próprio capítulo 4 de Marcos, na parábola do semeador, se você olhar o versículo 16, quando ele fala da pedra, a semente que caiu nas pedras, ele diz assim, ó, da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, então o semeador estava semeando, algumas sementes caiu sobre a pedra e aí não tem como ela, né, frutificar e tal. Ele diz, os quais são aqueles os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Então tem pessoas que ouvem o evangelho pela primeira vez, fica alegre, né, que legal, coisa interessante, muito bom. Mas aí, verso 17, não tem raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, aí tem uma igreja lá cheia, um monte de gente, aí, como se Deus falasse assim, vamos provar, vamos ver quem é de Deus, vamos ver quem crê mesmo, vamos ver quem crê no evangelho, vamos ver quem nasceu de novo. Manda fogo, fogo da aflição. Quem for palha, vai queimar. Quem é palha, queima. Não é isso que João Batista fala lá em Mateus 3? A sua palha, ele junta, a palha ele vai queimar. Mas o trigo, ou aquilo que é precioso, ou o ouro, a fé preciosa, ela fica mais pura, pelo mesmo fogo. Fogo vem, a palha queima, mas quem é precioso, quem tem a fé preciosa em Cristo, a verdadeira fé, realmente nasceu de novo, o que acontece? O que acontecia quando jogava fogo, a prata ou o ouro passava pelo fogo? O fogo faz o quê? Tira a escória e deixa o ouro mais brilhante, mais bonito. Então é isso que Pedro está falando, a prova da vossa fé que é mais preciosa do que o ouro. Então a vossa fé é provada, ele diz, com fogo. É o fogo da aflição. Quando passa pelo fogo, depois lá na frente a fé, ela fica mais brilhante, mais bonita, mais bela aos olhos de Deus. Mas aquele que não crê, aquele que não entendeu o evangelho, que é como essa semente que caiu em pedregais, ele tem pouca duração. Logo ele vai embora, logo ele desiste do evangelho. Por quê? Por vários motivos. Ele nasceu de novo, ele estava aqui por outros interesses. Jesus vai me abençoar, vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai fazer isso. E não é nada disso o evangelho, ele não entendeu. Então Deus tem os seus meios. Ele fala, vamos provar esse povo, vai passar pela peneira, vamos ver quem vai ficar, quem vai permanecer fiel a Cristo. Lembra das multidões lá que estavam indo embora? Estavam indo embora, lá em João 6. Jesus falou para eles, vocês não querem também? Pode todo mundo ir embora, se quiser, podem ir embora. Mas Pedro falou, não, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então, por meio das tentações, por meio das tribulações, o diabo, Satanás, nos tenta, nos ataca, somos tentados até a abandonar a fé.
Mas aquele que nasceu de novo se ajoelha e diz: para onde irei eu? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Eu permaneço. Eu permaneço. E eu continuo seguindo a Cristo. Eu continuo. É duro, é difícil muitas vezes, mas aquele que nasceu de novo, ele se agarra em Cristo. A Bíblia diz que Cristo não apaga a torcida que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Ele restaura aquele que está quebrantado, aquele que está quebrado, ele permanece em Cristo. Então, a angústia, a tribulação, ela revela a qualidade da nossa fé. Então esse é um propósito de Deus, um dos propósitos é esse. Mostrar como nós estamos aí na fé. Como que nós cremos. Cremos mesmo no Evangelho? Vamos ver. Aí Deus faz uma prova, um teste, para ver como é que nós saímos. Como é que você reage diante da angústia e da tribulação? Lembra como Jó reagiu quando perdeu tudo? Nu saí ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Um homem aprovado na fé. Provado e aprovado. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há nenhum fruto dê nada, todavia me alegrarei no Senhor. Foi provado. Abacuque estava passando uma situação tão grave, tão terrível. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. Então, como nós passamos pela aflição, que conclusão que você chega? Como você lida com a aflição e a tribulação que Deus envia? Cristo pergunta para nós: por que estáis tão temerosos? Por quê? Como que não tendes fé? Outra coisa importante também é que não apenas a tempestade, a tribulação revelou aqui a fé dos discípulos e revela a nossa, mas outro propósito que Deus tem no meio da angústia, da tribulação, no meio da tempestade, é a sua própria glória. Deus tem em vista a sua própria glória. Deus tem em vista o seguinte: que nós nos gloriemos nele. E a tempestade, as tribulações, faz com que nós façamos isso. Que nós subamos mais um degrau na fé e conheçamos um pouco mais acerca de quem é Cristo, acerca de quem é Deus quando somos afligidos. Então, para eu pensar nisso, é isso que acontece. Quando o crente, o verdadeiro crente, a fé dele é provada, quando ele passa por esse fogo da aflição, sua fé, fica mais brilhante, mais bela diante de Deus. Por quê? Porque ele subiu mais um degrau na fé, ele cresceu na fé. Ele compreendeu um pouco mais o caráter de Deus, quem Deus é. Foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. No versículo 41. Jesus aquietou a tempestade, olha o que aconteceu no versículo 41. Sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Estavam andando com Cristo já há algum tempo, aprendendo muitas coisas, ouvindo a sabedoria maravilhosa, a sabedoria celestial de Cristo. Palavras maravilhosas, ensino tão profundo. Viram também o poder de Cristo, enfermidades, pessoas curadas, demônios expulsos, viram muitas coisas. Mas faltava ver mais ainda, estão caminhando com Cristo. E isso eles não tinham visto antes, Cristo fazendo. Então, quando eles olham um homem diante deles, que pode fazer isso que ele fez aqui, acalmar o vento, acalmar uma tempestade desta, porque eles estavam praticamente morrendo aqui, o barco estava cheio, ia afundar, eles iam naufragar. E Cristo acalma a tempestade. Cristo, ele dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar: cala-te, aquieta-te. Parou tudo, acabou tudo, uma grande bonança, a Bíblia diz. Qual é a conclusão desses homens? A conclusão é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Eles estavam
maravilhados diante de quem é Cristo. Estavam atônitos diante do poder, diante da glória de Cristo. Em outras palavras, estavam glorificando a Cristo aqui. Com essa pergunta, pessoas pensam que glorificar a Deus só dizer glória, glória. Não é só isso. Eles estavam glorificando a Cristo quando eles disseram isso. Não há ninguém como este homem. Quem é este? Ele é muito mais que um profeta, muito mais que o filho de um profeta. Ele é o Deus encarnado. Nenhum profeta fez isso. Quem que pode fazer isso? Eles tiveram uma outra visão, uma outra percepção mais profunda acerca de quem era Cristo. Então parece que eles não estavam entendendo muita coisa ainda. Quando veio a tempestade demonstrou para ele um pouco mais de Cristo. Mesma coisa com Jó. Depois de toda a situação de Jó, toda a aflição, o que Jó disse? No final, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo isso que passou, os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E agora eu estou entendendo um pouco mais de quem é Deus. Então Deus se revela para nós quem Ele é por meio das aflições, por meio da angústia. Ele tem em vista a sua glória, que nós nos gloriemos nele. Por isso o Salmo 50 diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, Deus diz. O objetivo dele é a glória do seu nome. Lembra de Lázaro? Cristo demorou para ir lá, propositalmente. O texto diz claramente lá. Não precisa nem interpretar. Se você ler, ele diz claramente: ele morreu, Lázaro, nós vamos esperar, ele vai morrer mesmo. Então peraí, os discípulos até ficam perguntando: mas se ele morreu, e aí? Não, nós vamos lá, vou despertar ele. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado no meio dela. Então a sua luta, sua dificuldade, sua tribulação, todas as aflições do crente é para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. É para que Deus receba a glória. É que Ele seja glorificado. É que para quando você estiver nessa tremenda angústia, você clamar a Deus, clamar a Cristo, Ele responder e você dizer: não há Deus como meu Deus. Não há. Com meu Deus eu salto muralhas, você vai poder dizer. Não há Deus que possa fazer o que Ele faz por mim. Ele demonstra a sua glória, Ele demonstra o seu poder. Quando você descansa nele, confia nele, quando você ora, busca Ele, Ele responde de maneira tão incrível, tão surpreendente. Você já experimentou isso na sua vida? Tantas vezes. E Deus, Ele continua fazendo isso. Ele está fazendo com que nós, cada vez mais, conheçamos Ele. Prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra de Deus. E essas tempestades, essas angústias fazem isso. Então a grande pergunta é: você deseja glorificar a Deus? Você tem interesse na glória de Deus? Muitas pessoas não têm interesse na glória de Deus. As pessoas têm interesse só em aliviar o problema, resolver logo o problema, mas não quer a glória de Deus. Mas a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus tem interesse na sua própria glória. E nós fomos criados, como já estudamos aqui naquele documento, no Catecismo de Westminster, que nós fomos criados para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Ou seja, então, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos cumprindo o papel para o qual fomos criados. E aí existe então um pleno gozo, um pleno deleite, alegria em Deus. A felicidade, verdadeiramente, a felicidade humana é o prazer em Deus. Fomos criados para isso. E nós temos esse prazer em Deus quando nós glorificamos a Deus. Então as tempestades nos ajudam a glorificar a Deus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. É isso que diz a Escritura. Então você tem interesse na glória de Deus? Não sei o que você está passando, suas lutas, suas dificuldades, mas Deus deseja ser glorificado em nossas vidas, na sua vida. Deus deseja ser glorificado. E nós devemos buscar a Deus. Senhor, como posso glorificar o Teu nome em meio a tudo isso? Como posso honrar o Teu nome em meio a tudo isso? Como eu posso exaltar o Teu nome? Como eu posso santificar o Teu nome? Exaltar o Teu nome em meio... Como, Senhor?
Mostra-me, ó Deus, mostra-me. Mas em terceiro lugar, em último lugar, nós temos aqui algo muito importante, né? O que fazer, então, durante a tribulação? Porque falei que Deus controla, ordena todas as coisas em nossas vidas, até as tribulações. Tem em vista a sua glória, tem um propósito. Um dos propósitos é revelar a nossa fé, a qualidade da nossa fé. Outro propósito é a sua glória. Mas em terceiro lugar, por último, o que fazer durante a tribulação? Bem, o que os discípulos fizeram aqui, no versículo 36, é o que faz toda a diferença. Fez a diferença para eles e faz a diferença para nós. Por que eles conseguiram passar vivos na tempestade e sobreviveram do outro lado? A resposta é simples, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Eles, os discípulos, o levaram consigo. Eles levaram quem com eles no barco? Jesus. Eles levaram Jesus com ele. Eles levaram Jesus com eles. Parece que é tão simples, né? Eles levaram consigo, mas tem tanto significado isso. Tanto significado. Jesus estava com eles no barco. Jesus estava com eles. Você passa por lutas, está passando agora angústias, aflições? Jesus está contigo no barco? Essa é uma pergunta. Está levando ele com você no barco? Ele está com você no barco? Se ele estiver com você no barco, não há o que temer. Eu acho incrível, lindo, muito bonito o versículo 38. Olha o que diz o 38. No 37 diz que levantou-se o grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Ou seja, todo mundo ali desesperado, aquele negócio todo, vamos morrer todo mundo, acabou tudo. Verso 38, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Como pode isso? Jesus está dormindo numa almofada, tranquilo, completamente tranquilo, tudo sob o seu controle, tudo sob a sua autoridade. Tempestade, vento, está tudo debaixo da sua autoridade. Então você pode estar descabelando, desesperado. Deus está no trono. Cristo está à direita do Pai no trono. Está tranquilo. Você pode se desesperar, mas a boa notícia é que Deus jamais se desespera. Jamais. Deus, ele tem tudo sob o controle. A Bíblia, nós aprendemos pelas Escrituras, na teologia, né, que Deus, ele é um Deus autossuficiente, o nosso Deus. Sabia disso? Quer dizer que ele tem vários atributos, ele é completo em si mesmo na Trindade, e ele não sofre variação, diz lá Tiago, né? Ou seja, Deus, ele é eternamente feliz, satisfeito, completo em si mesmo. Então nada pode afetar isso em Deus. Então você acha que a sua pequena angústia e tribulação, comparado com o que Deus é pequena, vai causar algum dano em Deus? Vai deixar Deus preocupado? Deus fica ansioso com nossos problemas, será? Deus fica pensando, como é que eu vou responder aquela oração? Não existe isso para Deus. Deus não tem dificuldade com isso. Nós é que temos. Nós temos dificuldade. Então nós estamos na maior tempestade e Cristo está tranquilo, dormindo sobre uma almofada. Mas o que fez a diferença é que ele está lá. Ele está dormindo sobre a almofada, não é que ele está indiferente, quer dizer que ele está tranquilo. E a grande diferença é a presença dele. Ou seja, ele está lá. Versículo 36. O levaram consigo. Então você tem levado Cristo com você? Por que é importante isso? Por causa do seguinte: quando você está passando por uma dificuldade muito grande, vem o desânimo que nos afeta fortemente, e nós não queremos mais orar, ler a Bíblia, ficamos desanimados, não querendo buscar a Deus, não querendo ir na igreja, não querendo ver ninguém, aquele negócio, um desânimo. Não, em meio à angústia, você deve continuar buscando a Deus.
invoca-me, eu te livrarei. Invoca-me, é a ordem de Deus. Ou seja, Jesus precisa estar com você no barco. Você precisa estar próximo dele, ele precisa estar próximo de você. E isso fazemos pela oração, pela perseverança na oração, pela perseverança na meditação das Escrituras, lendo as Escrituras, em constante comunhão com Cristo, para que Ele esteja com você. A presença dEle é tudo, meio angústia e aflição. Um dos textos mais também belos das Escrituras, pelo menos para mim, é quando Moisés, o povo pecou, fez o bezerro de ouro, Deus, apareceu lá para Moisés, e Deus falou que, olha, Moisés, sai do meio aí que eu vou consumir todo mundo. Moisés intercedeu pelo povo, intercedeu pelo povo. E aí depois, a Bíblia diz que, mais ou menos naquela mesma passagem, que Deus, o povo estava colocando os seus atavios, para poderem partir. Aí Deus falou assim, olha, eu não vou. Deus falou para Moisés, eu não vou no meio desse povo, porque se eu for com eles, eu vou consumir eles no caminho, eu vou destruir todo mundo. Esse povo é um povo de dura serviço. Eu não vou. Eu vou enviar um anjo para ir com eles, mas eu não vou. Aí a Escritura diz que o povo começou a lamentar, o povo começou a chorar. E ele disse, o povo disse, se tu não fores conosco, Senhor, não nos faça subir deste lugar. Está aí, de acordo com o famoso pregador Martin Lloyd Jones, falando sobre esse texto, o início da compreensão realmente espiritual de quem é Deus, ou da nossa necessidade de Deus. Senhor, não vou sair daqui, não vou mover um centímetro se a tua presença não for comigo. Eu não vou sair daqui. É a tua presença. Não importa ter a terra prometida. Posso até ter a terra prometida, terra que mana leite e mel, posso ter tudo isso, mas não vai ser nada ter tudo isso sem a tua presença. A tua presença, Senhor, é mais importante que tudo isso. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Eu preciso da presença de Cristo comigo. Eu preciso caminhar com Cristo. Cristo precisa estar comigo no barco. Tudo bem, Senhor, o Senhor deu uma ordem, passemos para o outro lado. O Senhor dá ordens para nós, faça isso, façamos aquilo. Eu não sei o que vai vir daqui para frente, eu não sei, vai vir angústias, tribulações, mas o mais importante é, Ele está comigo. Se foi Ele que mandou, e Ele está comigo, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Está nas mãos dEle, está tudo nas mãos dEle. É Ele que vai me guiar, é Ele que vai me levar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei. Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. É a presença de Cristo. Às vezes pessoas nos abandonam, nos deixam, tudo. Mas Cristo está comigo. Isso é o mais importante. Ele está no barco. E se Ele está no barco, não importa a tempestade. Ele está tranquilo. Ele está bem. Fico ansioso, fico temeroso, mas eu não tenho todo o poder na minha mão para resolver tudo. E aquele que tem todo o poder na sua mão, ele não está ansioso nem um pouquinho. Ele não está nem um pouco ansioso. Ele está com o poder nas suas mãos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está tudo nas mãos de Cristo. Então, o nosso dever, o que devemos fazer, é caminhar com Cristo. E Ele está conosco, caminhando conosco, e nós caminhando com Ele. Eu creio que é isso, caminhar com Cristo. Preciso trazer Ele comigo no meu barco, Ele tem que estar comigo. Eu tenho que me agarrar em Cristo, segurar em Cristo, estar com Ele. E então, só assim eu posso caminhar. Só assim. Se você não puder caminhar, se Ele estiver perto de você, não tem problema, porque Ele carrega nós no colo. Ele nos leva. As 100 ovelhas lá estavam lá. Uma se dispersou, Ele foi lá buscar. Na parábola, Ele vai lá buscar a ovelha. Está ferida, está machucada, Ele vai buscar. Ele leva, Ele traz para o seu reino. Então é isso que faz a diferença, a presença de Cristo.
A presença de Cristo fez a diferença para esses discípulos. Foi a presença de Cristo. Ele estava no barco. Agora, aqueles que não temem a Deus verdadeiramente, primeira angústia, primeira tribulação, eu não quero saber mais de Cristo. Mas o crente, ele vai se agarrar em Cristo. Senhor, para onde irei? Para onde? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor. Aquele que começou a boa obra das Escrituras, ele vai terminar até o dia de Cristo. Então, o nosso dever é estar com Ele, caminhar com Ele, e Ele irá nos dar forças. Então, confiemos em Deus. Esperemos em Deus. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei, eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Eu sou Deus. Deus é Deus em nossas vidas, irmãos. Temos que crer no Senhor. Irmãos, então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Possamos meditar, refletir sobre esse texto, sobre aquilo que foi falado, para que Deus nos conforte, Deus nos ajude em toda essa trajetória, em toda essa caminhada, até chegarmos à cidade celestial, até entrarmos no descanso eterno dos santos. Que Deus continue nos fortalecendo para a glória do Seu nome. Amém. Eu pedi aos irmãos, se coloquem de pé.